Boa noite, irmãos. Mais uma noite no PG, Presença de Deus. Pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi. Feliz por estar compartilhando a palavra com os irmãos. Está podendo matar a nossa sede, porque nós temos sede. Nós temos fome de Deus. Por mais que sejamos limitados na nossa fé, por mais que sejamos limitados de todos os pontos de vista, isso nos faz desejar dia após dia mais e mais de Deus, mais e mais da palavra de Deus em nós, mais e mais do perdão de Deus em nós. E hoje nós queremos estudar sobre oração, sobre essa passagem que está lá em Atos 12, do versículo 5 ao versículo também 12, e onde vemos ali um acontecimento sobrenatural ali, que foi produzido na dimensão da oração, na dimensão da intercessão. Pedro se encontrava preso por ordens ali de Herodes, foi jogado no calabouço, foi jogado nas profundezas de um quarto escuro. E lá Deus enviou um anjo para quebrar os grilhões, para soltar os grilhões, para soltá-los das cadeias que prendiam Pedro. Porque existia uma comunidade que estava orando. Amém? Tinha um grupo de pessoas que estavam orando. Quando a igreja ora, o sobrenatural acontece. Porque a igreja é um coletivo vivo, como eu já disse em outros PGM. Um coletivo vivo. Não apenas um coletivo vivo. É um coletivo vivo que ora. Isso faz toda a diferença. A oração faz toda a diferença. Quando a gente ora em grupo, quando a gente ora como igreja, nós transitamos da oração para a intercessão, que é um nível mais poderoso de oração. É um nível em que há uma concordância de alma, corpo e espírito, buscando um único objetivo. Isso é intercessão, é um outro nível, de oração. E a igreja estava intercedendo. Por isso que Pedro foi liberto pelo anjo. Foi dado um comando pela oração e pela intercessão. E Deus liberou um anjo para liberar Pedro. E quando nós entramos nesse nível de oração e de intercessão, os céus ficam abertos para a igreja. Mas é necessário concordar, é necessário a unidade de fé na busca daquele objetivo comum do coletivo. Nada acontece se um vai para um lado, o outro vai para o outro. Se os pastores vão para um lado e a igreja vai para o outro, é preciso uma unidade de pensamento, de coração e de sentido. O sentido dá por que eu oro. O coração dá a medida do quanto eu busco e do quanto aquilo que eu busco é importante para mim. E o pensamento unifica a coisa. Porque a gente não pode agir só na base da nossa alma. Não podemos agir tendo como a nossa vontade como um ídolo. É a vontade do coletivo que importa quando nós oramos. É lógico que quando nós entramos na presença e primeiro rendemos adoração àquele que pode nos ouvir, aquele que do alto pode nos libertar, aquele que do alto pode nos fazer a diferença, a gente apresenta os nossos motivos particulares. Isso é natural que o Deus que
está desejoso de operar nas pautas da igreja, quando a igreja ora como coletivo vivo, é o mesmo Deus que quer fazer coisas grandes também na minha vida, porque quando eu cresço no conhecimento, quando eu uso as armas que Deus deixou à minha disposição, as armas espirituais, né, nos lugares celestiais, a igreja também é edificada. Porém, quando nós entramos e transitamos para o nível da intercessão, que é um outro nível de oração, que é a oração enquanto igreja, que é a oração enquanto um coletivo vivo, coisas tremendas acontecem, né? Então é importante entrar nesse novo nível, desenvolver essa oração a nível pessoal, na minha casa, eu como sacerdote, você mulher, como aquela que vai ser a adjuntora do teu marido, que vai orar, que vai interceder pela casa. Você, pai de família, cabeça da casa, que vai ser o sacerdote, que vai alimentar, vai colocar lenha no fogo. Você vai orar enquanto sacerdote. E a igreja vai orar enquanto um coletivo que está em unidade, buscando o mesmo objetivo, a saber, fazer Jesus conhecido nas nossas vidas, na vida dos membros e na vida da igreja. Às vezes falta isso para nós, e eu digo no geral, nós perdemos o caminho das águas, nós nos enchemos de muitos afazeres e não temos mais tempo para orar, nem enquanto pessoa, nem enquanto igreja. Mas quando nós redescobrimos o caminho das águas pela oração e pela intercessão, a luz vai brilhar nos nossos quartos escuros. Pedro foi lançado num calabouço. Existem quartos escuros habitando as nossas almas, pecados não confessados, mágoas guardadas. Então, quando eu entrar para orar, eu profetizo na tua vida e profetizo na minha própria vida. Quando nós começarmos a desenvolver uma vida de oração, de busca, a luz vai entrar dentro dos nossos quartos escuros, e a libertação que nós precisamos para a nossa vida nós vamos receber, porque estaremos clamando, e Deus é desejoso de nos abençoar nesse sentido. No tempo dele, ele é soberano. E a igreja, quando entrar na dimensão da intercessão, redescobrir os caminhos do coração de Deus e profetizar e clamar como povo santo, eleito, salvo, ela como noiva adornada, não tem como as coisas não acontecerem. É maravilhoso, irmão, esse caminho do coração de Deus chamado oração e a intercessão enquanto corpo de Cristo. Amém? Que você se lembre desta palavra, redesenvolva o hábito de orar. Orar é trabalhar nas regiões celestiais. Orar é tudo que nos resta. Quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos a esperança, quando nós perdemos a confiança, nós estamos vivendo um tempo difícil, a igreja passando por um tempo difícil, muitos líderes na televisão dando péssimo testemunho. Quando nós perdemos as nossas raízes, as nossas muletas que nós usávamos para seguir Jesus, seguindo este ou aquele líder, quando nós perdemos todas essas coisas, nós vamos ganhar Cristo. Nós vamos ganhar um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito de Deus, com o Espírito de verdade, com o Espírito de adoção. E vamos entrar nas regiões celestiais pela oração na nossa casa como sacerdotes. E vamos entrar nas regiões celestiais enquanto povo de Deus, enquanto povo eleito. E aquilo que nós buscarmos em Deus, por meio de Cristo Jesus, tende a se realizar. Se é cura, se é ver a nação liberta dessa pandemia, isso pode começar a acontecer, irmão, a partir do momento que nós entrarmos
no nosso quarto e orarmos. Que nós deixarmos a luz de Deus brilhar nos quartos escuros da nossa alma. Quando nós esquecermos as nossas diferenças denominacionais, as nossas diferenças raciais, as nossas diferenças políticas, as nossas diferenças ideológicas e orarmos como um só povo, com certeza Deus vai agir. Ele quer agir. Jesus, eu falo, começa de mim, Jesus. Começa a regir de mim, Deus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Oh, Pai, joga a luz nos meus quartos escuros. Faz essa oração essa noite, irmão, como eu estou fazendo para a minha vida. Que Deus possa, nessa semana, jogar luz nos quartos escuros. Que a gente não venha ter medo da luz. Os homens amavam as trevas, por isso que morreram sem conhecer a luz, mas nós amamos a luz. Deixa Cristo jogar a luz nos nossos quartos escuros. Deixa Deus quebrar os nossos mecanismos de defesa. Às vezes um irmão vem e fala comigo, eu minimizo, meu pecado não é tão grande assim, irmão. Às vezes eu ouço a palavra de Deus e eu racionalizo, eu tento colocar um pouco de razão naquilo, sem saber que aquilo faz mal para mim, aquele relacionamento faz mal para minha vida, né? A gente nega. Não, Deus está apontando, vai lá, pede perdão. E aí a gente nega a necessidade do perdão. Sabe, Deus vem quando a gente ora, quando a gente entra na dimensão da intercessão. Deus quebra os mecanismos de defesa e a gente fica nu diante dele. Amém? Nu no bom sentido. Que deixa Deus descobrir a tua nudez. Amém? No bom sentido. Vamos entrar na presença, vamos entrar na presença como igreja, vamos entrar na presença como sacerdotes, vamos entrar na presença como filhos, na dimensão da oração, porque o milagre vai acontecer, vai cair as cadeias, sabe, como as escamas dos nossos olhos também vão cair quando a gente clamar num só pensamento, numa só alma, num só coração, num só sentido, com um só objetivo: clamar em unidade, um clamor em unidade na nação, na igreja da nação. Isso pode mudar uma nação. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o teu rosto e te dê paz e te ensina a orar. Pedes e não recebe porque não sabeis pedir. Que Deus e que Jesus possa nos ensinar a orar, assim como ele ensinou os discípulos a orarem ali o Pai Nosso, chamando Deus de Paizinho, que nós também desenvolvendo o hábito, a prática da oração, tanto a nível pessoal como a nível de igreja, a gente nos tornemos íntimos de Jesus, íntimos do Pai, experimentemos a paternidade de Deus, porque aí Deus age, e quando Deus age, Ele faz cessar as leis da natureza. Quando Deus age, faz cair os grilhões. Quando Deus age, o sobrenatural acontece. Vamos atrair a ação de Deus pela oração e pela intercessão. Que Deus te abençoe, que Deus haja na minha vida para quebrar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que tem me distanciado de Deus, o orgulho, a soberba, o pecado. Tudo isso eu quero entregar hoje nas mãos de Deus, que você também faça o mesmo no íntimo. Fecha o teu quarto, que teu Deus vai te ouvir no oculto, como está escrito na palavra. Você não precisa gritar, você não precisa propalar os 4 ventos que você está orando. Entra na dimensão da intimidade hoje. Amém? Que Deus te abençoe e que nós, enquanto igreja, entremos na dimensão da oração e desenvolvamos esse hábito precioso da oração, e como igreja intercedamos por nós, pelas famílias, pela igreja e pela nação, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Fique com Deus. Deus te abençoe e te guarde. Amém? Até o próximo PGM Presença de Deus.